Boa tarde, meus lindos. É o seguinte, tem tempo que eu não venho aqui, né? Fazer um videozinho e bater um papo. Hoje o título do vídeo é o seguinte: pelas vossas obras vos conhecerei. Algumas pessoas religiosas aí já escutaram essa frase em algum momento da vida. E eu fiz uma breve reflexão sobre essa frase. E todo ano, a maioria das pessoas, né, promete ser uma pessoa melhor, mais equilibrada, coloca metas, objetivos e é bom, de fato, iniciar o ano assim, né, com esse objetivo. Mas o que a gente tem feito, né? Sim, me diz uma coisa, como a gente tem deixado o ambiente, seja ele qual for, depois que a gente passa por ele, a gente tem deixado ele mais limpo ou mais sujo? Mais leve ou mais pesado? Mais positivo ou mais negativo? Mais iluminado ou mais sombrio? Quando a gente está passando por uma estrada, imagine você passando por uma estrada de chão, seja de pé ou de carro, não importa, e você vê uma lata de cerveja jogada no chão. Você pega essa lata de cerveja, ou você simplesmente vai embora? Você olha para a lata de cerveja que está na rua e você pensa, poxa, que pessoa mal educada que jogou a lata de cerveja aí, mas mesmo assim você segue o caminho. O fato de você ter achado a pessoa mal educada e você não fazer isso já é um ponto positivo. Mas será que se você parasse o carro e pegasse essa lata de cerveja, não seria ainda um pouco melhor? É óbvio que eu não estou falando para a gente parar em toda a lata de cerveja que a gente vê jogada na rua, porque na pista, né? Porque senão a gente não consegue seguir viagem. Mas se você faz isso com uma latinha, com uma sujeira que está na pista, que alguém sujou, que não tem a consciência que você tem, isso já é um grande avanço para a humanidade. Você faz isso, eu faço isso, e aí a gente vai diminuindo o lixo, né, nos locais. Por exemplo, você é um fumante. Você joga a bituca de cigarro aonde? No lixo ou você joga em qualquer lugar? Tá vendo? São coisas simples que a gente faz no dia a dia, que a gente pode elevar a nossa consciência para um nível um pouco maior do que a gente já tem. E aí, dentre essas perguntas, vieram outras perguntas, né? Qual tem sido o seu legado? Que tipo de pessoa você está... que tipo de pessoa você está sendo para o mundo? Que tipo de filho você tem sido para os seus pais? Que tipo de filho, se você tem filho, você vai deixar no mundo? Porque você vai deixar no mundo um filho de acordo com os seus preceitos, né? Aquilo que você passar para o outro ser humano, no caso os seus filhos, é o que eles vão carregar. Conseguem entender isso ou concordar comigo? Que tipo de família você tem construído? Você tem sido melhor, pior? Você está só seguindo? Que tipo de pessoa que passou pela Terra? Foi um ser humano em evolução ou um animal que só sobreviveu? Só seguiu o fluxo, o rebanho? Só foi em direção sem nem saber para onde você está indo? Sem nem saber que tinha que evoluir, que tinha que pensar um pouquinho, que tinha que raciocinar um pouquinho, que tinha que buscar ser melhor a cada dia? Hein? E aí eu volto ao início do vídeo. Pelas vossas obras vos conhecerei. Eu não estou aqui dizendo para sermos extraordinários, para fazer coisas gigantescas, né, que vai mudar a história da humanidade. Não é isso. Longe de mim. Acho que isso é uma coisa que acontece naturalmente, que flui naturalmente, sem essa busca por ser gigante.
quando a gente busca por ser gigante, assim, eu acho que é desenfreado, é não natural. E eu acredito muito na naturalidade das coisas. Mas eu estou dizendo que ao menos a gente faça o mínimo, sabe? Mas também, o que é o mínimo? O que é o mínimo para você? O mínimo para você é diferente do que é o mínimo para mim, né? Eu não sei qual é o seu mínimo, não sei. Mas para mim, o mínimo é eu agir de acordo com os meus princípios. Os meus princípios, não os emprestados ou impostos pela sociedade, pela religião, pela família, pelo governo, não esses. Os meus princípios, aqueles que eu adquiri ao longo do tempo, que eu visualizei se são bons ou são ruins, se é certo ou se é errado, porque o certo e errado também é relativo de cada ser humano. O que é certo para mim e pode não ser certo para você. O que é errado pode ser errado para mim e pode não ser para você. Então, de acordo com os meus princípios, que tipo de ser humano eu venho sendo? Que tipo de ser humano eu venho tentando ser ao longo do tempo, né? Os meus princípios, ele está em um patamar onde eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu visualizo e vejo como positivo, sem prejudicar ou invadir o espaço de um outro ser humano. E esse lance de prejudicar e invadir também é um meio complexo da gente visualizar, né? Mas mesmo assim, o mínimo, para a grande maioria das pessoas, parece ser impossível, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O mínimo, assim, uma coisa que você acha mínimo, que você acha pouco, que é não prejudicar um outro ser humano. Você fazer as coisas que você quer e tudo mais, sem prejudicar um outro ser humano. Vocês já viram tanto que é difícil isso, tanto que é complexo? O mínimo, é o mínimo. Aí muitas vezes você está conversando com alguém, batendo papo e tal, não sei o quê, e aí você escuta a pessoa falando que isso é o mínimo. Ah, mas isso aí não prejudicar o outro é o mínimo. Tá, perfeito, concordo plenamente. Mas será que você consegue agir de acordo com o mínimo? Será que você tem feito um mínimo para ser uma boa pessoa? Sem prejudicar ninguém, sem passar a perna em ninguém, sem ferir os princípios de outra pessoa. Será? Será que é tão mínimo assim? Será que é tão simples? Será que é tão fácil assim? Eu não sei. Eu não sei. Para mim o mínimo é difícil. Mas eu estou buscando no mínimo chegar nesse mínimo. E tenho dia após dia, minuto após minuto, me analisando os meus erros, os meus defeitos, as minhas qualidades, aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu não consigo melhorar, o que eu tenho que fazer para melhorar. Isso é um processo de evolução. Isso é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmos, pela sociedade, pelo universo, pela Terra e para o outro. Mas nem isso a gente faz porque a gente não para pensar sobre o mínimo. A gente não para pensar sobre as nossas atitudes. A gente para pensar sobre as atitudes dos outros. Aquilo que o outro fez de errado, aquilo que foi ruim para mim, aquilo que eu me senti mal, e aí a gente começa a julgar o outro, né? Poxa, o outro não devia ter feito isso. Ah, o outro isso, o outro aquilo, o outro aquilo, o outro. É engraçado a gente conversar com as pessoas e principalmente quando há uma relação assim, onde você, de certa forma, você vive e você para conversar e a pessoa só fala de você, de você, de você, de você, você isso, você aquilo outro, você. É difícil para a pessoa pegar e falar assim, olha, sentar e olha, eu estou errado nisso, naquilo, eu preciso melhorar nisso, naquilo. Você me desculpa por isso, por aquilo. Alguém já fez isso? Chamou a pessoa para conversar, sentou e falou, olha, preciso te dizer algumas coisas. Ao longo desse processo todo, dessa convivência toda,
eu percebi que eu estou agindo errado, agindo mal nessas situações aqui, ó. Você concorda? Você não concorda? Você acha que além disso tem algo que eu possa melhorar como ser humano? Quem já fez isso? Eu duvido, e aí me corrija se estiver errado, se alguém já fez isso na vida. O que eu sei é que a pessoa chama a outra para conversar para apontar o dedo. Não gostei disso, a sua atitude não foi legal, você fez isso, isso e aquilo, não foi bom, eu estou chateado. Isso vocês já fizeram, eu também já fiz. Mas será que você já elencou os seus defeitos e entrou em contato com alguém, sentou com essa pessoa que você convive e elencou os defeitos e pediu desculpa e pediu uma opinião onde você pode melhorar como ser humano? Será? Eu acredito que não. Mas é provável que eu faça isso agora. Quando eu desligar o vídeo aqui, acabar esse vídeo, eu vou elencar o que eu tenho de positivo e de negativo. Principalmente o que eu tenho de negativo, o que eu vejo de negativo em mim. Vou conversar com a outra pessoa, com outras pessoas, meu pai, minha mãe, meu irmão, pessoas que convivem comigo, meus amigos. Vou pedir opinião, se eu estou certo mesmo nessas coisas que eu elenquei como ponto negativo. Ver o que eu posso melhorar através da visão deles. Porque eles me leem de uma forma diferente da que eu leio a mim mesmo, né? E talvez seja interessante ouvir das pessoas, sem precisar com que elas te ataquem, você pedir a opinião sobre isso. O que vocês acham? Será que não vale a pena? Eu acho que vale, e eu vou fazer isso. Vamos ver o resultado, né? Então é isso. Qual é o legado que a gente tem deixado para o nosso mundo? Que pessoa você tem sido no decorrer da sua vida? O que você pode melhorar como ser humano? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso aí? Vamos colocar em prática depois que a gente pensar, depois que a gente elencar os nossos defeitos? Vamos procurar mudar nós mesmos sem querer mudar o outro? O outro que tome partido de querer mudar é ele mesmo. Se ele acha que não deve mudar, que ele não mude. Mas você consegue ver aquilo que você consegue mudar. E mudar em você e não no outro. Parar de apontar o dedo. Parar de questionar. Parar de julgar. Talvez valha a pena, não valha não? Quando você muda o seu mundo, o mundo muda. Olha que interessante isso. Você não precisa mudar o mundo do outro. Você muda o seu. E quando você muda o seu, o mundo todo muda. Quando você muda a sua visão de mundo, o mundo todo muda. Olha que fantástico. Então é isso. Obrigado pela paciência. Um beijo para vocês. Vamos conversar.